Olá, muito boa tarde a você, querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos ao vivo em mais uma rodada de entrevistas com os candidatos aos cargos para esta eleição, que já está bem próximo, já aí no próximo dia 7 de outubro, vamos escolher os nossos representantes. Aí há vários cargos, cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e também presidente da República. E hoje estamos recebendo aqui o candidato à reeleição, Serafim Corrêa, deputado Serafim Corrêa, do PSB. Seja bem-vindo, Pois candidato. não, boa tarde, Thiago. Alegria de estar aqui com você. Muito bem. O candidato Serafim Corrêa já foi vereador na cidade de Manaus, também já exerceu o cargo de prefeito, também foi deputado, onde ele está desde 2015 e agora tenta a reeleição. Ele foi prefeito de 2005 a 2008. Candidato, eu queria começar essa entrevista Pois não. tirando uma dúvida, na verdade. Certo. O senhor já foi prefeito da cidade de Manaus e depois o senhor se tornou deputado. Por que não concorrer a outros cargos como deputado federal, ou voltar a concorrer ao cargo de governador, ou quem sabe tentar o Senado? Eu vou lhe explicar. Primeiro, a questão do cargo de governador. Eu tenho 71 anos e aí entendo que o cargo de governador deve ficar para a turma mais jovem. Nós que já atravessamos os 70 anos, devemos ficar mais naquela parte da discussão, do debate, do conselho, da sugestão. Isso no que diz respeito ao cargo de governador. Quanto a um mandato fora de Manaus, eu e a Lídia temos um filho, que é o Rafael. Ele tem um problema de saúde grave, delicado, é uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, e ele vive acamado há 35 anos. Não seria justo com a minha mulher, não seria justo com o Rafael eu ser candidato a deputado federal e morar em Brasília e deixar minha mulher sozinha com o Rafael aqui, porque ele exige cuidados permanentes, ela se dedica integralmente a ele e eu, é claro que eu tenho a minha atividade, mas nas horas que eu não estou em atividade, que eu estou sempre em casa, você dificilmente me vê em festa, em eventos, porque nós dois, eu e ela, nos dedicamos integralmente ao Rafael. Então, essa é uma questão de foro íntimo e eu até entendo as pessoas demandarem isso, mas quando eu relato, as pessoas dizem, não, aí tudo bem. E tenho dado a minha contribuição enquanto deputado estadual, sou candidato para pretender continuar a dar a minha contribuição, seja pelos meus conhecimentos técnicos, seja pela minha vivência na política. Eu estou há 32 anos nisso e tenho assim a consciência tranquila de que sempre procurei fazer o melhor pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país. Então, já é uma questão mais pessoal, então. Exatamente, é uma questão pessoal. Mas existem os convites para... Não, isso daí sempre houve, inclusive o partido em vários momentos fez apelos, mas eu sempre ponderei a eles sempre compreenderam essa situação. Entendi. Candidato, eu queria também falar sobre essa questão do Fundeb. Certo. Inclusive, recentemente, teve uma grande discussão a respeito disso, sobre o aumento, um reajuste dos professores, ocasionou uma grande greve. Certo. Inclusive, foram 40 dias aí de greve dos professores para chegar a um reajuste que fosse sensato, vamos dizer assim, o melhor para os professores. O que aconteceu em torno dessa situação do Fundeb? Olha só, deixa eu lhe contar rapidamente a você e aos nossos telespectadores. Nós produzimos no nosso gabinete esta cartilha, a transparência, o controle social e a cidadania. Essa cartilha permite você saber quanto entrou vindo do governo federal para o governo estadual e quanto entrou do governo federal e do governo estadual nos municípios. Quando foi em julho de 2017, nós descobrimos que haviam entrado 530 milhões de reais a título de Fundeb nos cofres da SEDUC e das diversas secretarias municipais de educação. Na SEDUC, 236 milhões, nos municípios do interior, 294 milhões, somando 530 milhões. Resultado, isso provocou aquele abono. O Davi Almeida era governador e ele deu o maior abono da história do Estado, e isso despertou também os professores
dos municípios, que começaram a cobrar e a entender o que era o Fundeb. Aí nós produzimos esta cartilha. Esta cartilha permitiu a que os professores vissem o dinheiro, os recursos que existiam na conta. Muito bem, quando chegou em março, na volta às aulas, um movimento muito forte dos professores cobrando reajuste, porque o dinheiro do Fundeb, 60% tem que ser gasto com o professor que está em sala de aula. Os outros 40%, com os servidores de educação de fora da sala de aula e pequenos reparos e serviços nas escolas. E o governo do estado do Amazonas não gastava esse dinheiro. Resultado, o governo veio e disse, olha, eu só posso dar 4%. E eu, da tribuna da Assembleia, mostrei que era possível dar 28%. Começou a greve, depois de 40 dias de um movimento intenso em todo o estado, o governo do estado propôs dar 27% em 3 parcelas, 7, 8 e 9. 7 em março, 8 em setembro, 9 em janeiro. E foi fechado o acordo. O tempo se encarregou de mostrar quem tinha razão. Em 30 de junho, portanto, na metade do ano, o governo do estado tinha de dinheiro do Fundeb na conta 450 milhões de reais. E ele só havia gasto, nesse período, 43% com o salário de professor. Portanto, faltando 17% para atingir o mínimo, que são 60%. Essa é a realidade dos números. E eu lamento que o governo do estado não tenha dado esse reajuste uma única vez, até porque isso beneficiaria os professores aposentados. Mas essa é uma contribuição do meu mandato para um assunto importante como a educação. Eu era prefeito de Manaus, participei da criação do Fundeb, ao lado de prefeitos de outras capitais e do então ministro da Educação, Fernando Haddad, que hoje é candidato a presidente da República. O Fundeb, que inclusive tem um prazo de validade. Ele vai até o ano de 2020, mas é um consenso. Todas as forças políticas entendem que o Fundeb é algo muito importante, principalmente para os municípios de menores recursos, e ele deverá ser prorrogado. Creio que isso será uma pauta logo no início de 2019 de todos os partidos políticos. Esperamos. Candidato, por que há essa resistência quando se discute reajuste no salário dos professores? Sempre se tenta jogar uma porcentagem tão baixa ao que os professores merecem ganhar em folha. A gente vê que existe muitas vezes muita resistência. Exatamente. Isso? Eu lamento, mas os administradores, de modo geral, eles sempre resistem a isso. Quando o Fundeb é um dinheiro que cai todo mês, ele é um fundo contábil formado de recursos que já são dos estados ou dos municípios. Uma parte desse recurso tem que reverter para o Fundeb obrigatoriamente. Isso é eletrônico, é mecânico, e é acrescido com os recursos que o governo federal repassa. O Fundeb, ele tem uma bandeira que é da transparência. Todos os dados sobre o Fundeb você consegue no site www.fnde.gov.br/CIOP. Você digitando isso, você vai chegar lá, aí tem relatórios municipais, relatórios estaduais, e aí você abrindo, você vai ter acesso inclusive à folha de pagamento. Agora, o maior fiscal do Fundeb tem que ser o professor, porque, por exemplo, quando ele abre a folha de pagamento, ele vai ter o nome do professor, a escola que ele trabalha, a carga horária, a formação e quanto ele recebeu. Se naquela escola, por exemplo, escola Lila Borges de Sá, se naquela escola aqueles professores que constam ali não existirem, os outros colegas haverão de denunciar, de gritar. E eu tenho procurado estimular a todos que façam esse acesso, que fiscalizem o correto dinheiro do Fundeb, porque o dinheiro do Fundeb é para melhorar a educação. E sem educação nós não temos futuro. E começa pela educação básica, não começa pela universidade. Na universidade esse será o grande momento, mas você tem que formar primeiro no ensino fundamental, no ensino básico, depois no ensino médio e até chegar à universidade. Entendi. Candidato,
O atual governador do estado do Amazonas, ele anunciou um abono para os professores. Como é que o senhor vê toda essa situação? Agora, recentemente, também tivemos aí a promoção de policiais militares. O senhor não acha que, em véspera de eleição, é até um pouco que Isso imoral é fazer... eleitoreiro, isso é eleitoreiro a meu ver. Quero dizer que eu defendo a promoção dos policiais, só que ela já deveria ter saído antes. Demorou a sair. Inclusive, hoje houve denúncia na Assembleia de pessoas que tinham direito a serem promovidas e que não foram. Assim como também pagar abono ao professor agora só é passar recibo de que deveria ter dado o aumento e não vir querer dar um abono na véspera de eleição achando que o professor vai trocar o seu voto por esse abono. Não vai. E tem um dado aí, é que o professor aposentado, ele tem direito a receber essa vantagem se for incorporado ao salário. Quando é abono, ele não tem direito a receber. Então, isso prejudica os aposentados. Eu lamento profundamente que o governo do Estado continue seguindo essa técnica, essa tática de dar um abono como quem dá um bombom a uma criança para ganhar alguma coisa. Certo. Continuando nesse campo da Assembleia Legislativa, onde o senhor tem bastante atuação, acompanhando os seus pronunciamentos, o senhor falou sobre o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Certo. onde queriam passar a apresentar a possibilidade da apresentação de uma emenda à Constituição do Estado para estabelecer que os dirigentes sejam escolhidos pelos deputados. Sim. Como é que o senhor vê toda essa situação? Olha só, essa é uma situação estapafúrdia. O Tribunal de Contas é um órgão importante, relevante no controle de contas, é um órgão auxiliar da Assembleia, um órgão auxiliar do Poder Legislativo, no caso, a Assembleia Legislativa. O TCU é um órgão auxiliar da Câmara e do Senado. Agora, ele tem essa autonomia, ele deve, dentre os seus 7 membros, escolher os seus dirigentes. Não cabe aos deputados interferirem, porque isso vai terminar politizando. Então, não é esse o caminho. Acho que tem que deixar esse assunto para que o TCE toque. É importante registrar que isso foi um zum, mas ninguém apresentou a emenda nesse sentido. E eu me antecipei e disse, olha, ninguém apresentou a emenda, mas se apresentar, eu quero antecipar que votarei contra. Seria totalmente errado, inclusive. Você tiraria a independência, a autonomia, né? E isso daí seria muito ruim, a meu ver, e de minha parte eu sou contra. Ok. Candidato, uma outra curiosidade que podemos esclarecer nesse momento é relacionado ao PCdoB. Nós tivemos aí o caso que o PCdoB estava até então coligado com o PSB e de repente houve aí uma separação, cada um seguiu o seu caminho. O que aconteceu nesse caso? Olha, eu considero que houve uma sucessão de equívocos, mas eu não quero falar absolutamente nada agora sobre isso, porque de forma alguma eu quero prejudicar a ninguém nesse processo eleitoral. Eu quero que o povo julgue, o povo decida. A meu ver, as coisas estavam bem encaminhadas e a partir do momento em que começaram a acontecer vetos para cá e vetos para lá, isso terminou complicando. Depois foi feito um acordo nacional, que tinha uma situação. Esse acordo nacional passou da meia-noite de domingo. Aí, no dia seguinte, por conta de uma decisão tomada 10 para meia-noite do dia anterior, decidiram mudar tudo. Isso aí gerou mais constrangimento, mais problemas. Mas isso ficou para trás. No dia que passar as eleições, aí eu vou poder falar sobre isso com muita serenidade, com muita calma. Mas já teve alguma conversa com a senadora? Não houve nenhuma conversa. Não houve nenhuma conversa. Eu tenho fraternos amigos no PCdoB. Não, mas o que houve foi uma questão política, né? Que envolve os 3 partidos, como disse, uma sucessão de mal-entendidos, que depois da eleição a gente conversa. Vamos partir para o campo das propostas? Pois não. Como é que vai ser o seu trabalho, por exemplo? Eu costumo sempre perguntar do interior do estado do Amazonas. É uma parte do Amazonas que sofre muito com infraestrutura, com saúde, falta de portos, educação. Como trabalhar para que o interior seja melhor trabalhado e passe a enfrentar menos problemas, menos dificuldades? Olha só, eu entendo o seguinte, que os deputados
nós temos deputados lá que são eleitos preponderantemente pelo interior e temos outros que são eleitos preponderantemente pela capital. O que não exclui a obrigação de quem é eleito pelo interior também trabalhar pela capital e vice-versa. No meu entender, a pedra de toque para o interior é a educação. E essa cartilha do Fundeb aqui tem ajudado muito aos professores se organizarem nos municípios e poderem ver a quantidade de recursos que o seu município recebe, não só para o Fundeb, porque esta outra cartilha permite saber quanto o município recebeu para tudo. E eu devo dizer que é uma lenda a informação de que os municípios não têm recursos. De 1º de janeiro deste ano a 30 de junho, os municípios amazonenses tiveram 3 bilhões de reais em recursos. Isso não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E a verdade é que nos municípios você não vê retorno desse recurso. A maioria dos prefeitos, em verdade, mora em Manaus. Eles dizem assim, eu vou para Manaus atrás de recursos. Os recursos, por exemplo, do Fundeb, do Fundo de Participação, esses recursos entram na conta da prefeitura sem o prefeito levantar da cadeira. Eu, nesse período, atuei muito no interior, mas num outro viés, fazendo essas publicações, criando um aplicativo, criando grupos de WhatsApp e alimentando as pessoas. Outros colegas na Assembleia viajam muito, vão muito ao interior. Eu não fiz isso nesse mandato. No próximo mandato eu pretendo estar mais sem abandonar o caminho do futuro, que é a internet, que é o WhatsApp, que é o Facebook, através do qual você chega aos municípios do interior e pode interagir. O nosso estado é muito grande, é muito caro, e o interessante é assim, você dispõe de uma verba chamada CEAP, que você pode usar, por exemplo, para alugar avião para ir ao interior. Todo deputado tem direito. Todo deputado tem direito a isso. Os deputados que são eleitos preponderantemente pelo interior, eles vivem no interior. E aí eles gastam praticamente toda essa verba. Como eu sou um candidato, um deputado eleito basicamente por Manaus, obviamente que eu não tenho essa despesa. Então eu gasto menos e os outros gastam mais. Aí vira e mexe, a imprensa vem e diz, olha aqui os campeões de gastos. Mas claro, quem aluga um avião para ir a Pauini, para ir a Boca do Acre, para ir a Irunepé, ele tem um gasto muito maior do que aquele outro que fica em Manaus ou até mesmo na região metropolitana. Dou esse esclarecimento porque eu entendo que você tem que respeitar os colegas e, ao ensejo em que dou esse esclarecimento, eu estou deixando claro, eu sou o deputado que menos gasto dinheiro do CEAP, no entanto, é por essa razão, porque eu centralizo a minha atividade em Manaus e o meu contato com o interior é através de WhatsApp, de Facebook, do blog que eu tenho, o blog do Sarafa, e que nós interagimos e alimentamos. Mas o que fazer, candidato, para a gente potencializar o interior do estado do Amazonas? Olha só, por exemplo, na questão de alimentos, vamos dizer assim. A gente importa muitos alimentos certo. Quando a gente deveria estar exportando. Como Olha fazer? só, é que cada município tem uma realidade. Cada município tem uma vocação econômica. Isso não está bem planilhado. Cada município tem um anseio, tem uma obra que mudaria completamente a sua vida. Por exemplo, a BR-319, ela muda completamente a vida de Lábrea, de Apuí, Santo Antônio do Matupi, Humaitá, Manicoré. Esses 4 municípios, tendo em vista que Santo Antônio do Matupi é Manicoré, eles teriam uma outra condição se eles fossem interligados a Manaus. Mas a BR-319 é uma obra que mais parece a obra de Santa Engrácia. É a igreja que nunca fica pronta. E óbvio que nós temos que virar essa página. Eu digo e disse isso desde o primeiro dia que cheguei na Assembleia, falta diálogo, falta conversa entre o governo federal, os ambientalistas, o governo estadual, as autoridades locais. Você tem como abrir aquela parte do meio da estrada, o trecho do meio, sem ter
aquela ocorrência que os ambientalistas dizem e reclamam de a espinha de peixe, ou seja, as estradas vicinais. Por quê? O trecho do meio é um grande chavascal. Ali ninguém vai conseguir se instalar, porque aquela região ali é alagadiça. Tem igapós, tem igarapés de um lado e de outro. E conforme o movimento das águas, 6 meses aquilo fica integralmente debaixo da água. Depois, uma parte fica, outra parte não fica. E eu entendo que essa estrada ela pode ser transformada numa estrada-parque com todas as cautelas. Você teria, por exemplo, um batalhão ambiental no Careiro Castanho, que é 100 quilômetros de Manaus, e teria um outro batalhão ambiental em Realidade, que é lá pertinho de Humaitá. E aí, 200 homens de um lado, 200 homens de outro, com picapes, com drones, para fiscalizarem a estrada. E permitiriam construir na estrada 10, 20 postos de serviços para ter gasolina, para ter diesel, para ter serviços minimamente na estrada, mas não permitia devastação, corte de árvore, não admitia essas outras coisas. Era isso que eu ia perguntar, inclusive, do senhor da 319, da BR-319, porque quando chega a época das eleições... Sim, isso é tema de eleição sempre. É tema de eleição e quase todos os candidatos prometem. Eu quero dizer o seguinte, eu posso prometer e fazer aquilo que eu já fiz, que é me manifestar favorável, defender essa ideia, mas eu não tenho, e nenhum deputado federal e nenhum senador terá poder da caneta. Essa caneta está nas mãos do presidente da República. O governo do Estado pode ajudar muito, talvez um convênio, algo de passar a obra, tirar da responsabilidade do governo federal para o governo estadual, e aí você poder avançar. Importante lembrar que essa estrada ela foi construída com dinheiro do governo federal, mas ela foi construída por um convênio com o governo do Estado. O doutor Orlando Holanda ainda está vivo, com a graça de Deus, mais de 80 anos, e ele era o secretário de obras, ele era o diretor do DERA, no governo João Walter de Andrade, quando a estrada foi aberta. E eu fui várias vezes a Humaitá, por essa estrada como funcionário da Receita Federal, fui várias vezes a Humaitá, e a estrada era um tapete. Agora, claro, ela ficou sem manutenção durante 10, 15 anos, e aí não tem estrada que resista 10, 15 anos sem manutenção. Aqui em Manaus a gente vê. Aqui, em período das chuvas, aí fica pior. Candidato, o senhor falou sobre gasolina, ter essa questão dos postos de gasolina, de diesel, enfim. Aí eu queria trazer para um outro tema. A gasolina em Manaus chega ao valor de R$5. Inclusive fizemos uma reportagem referente a isso. Como é que o senhor vê essa situação? Nós temos as refinarias e a nossa gasolina custa R$5, acabando com o bolso do consumidor, do motorista. Como é que o senhor vê essa situação e como que a Assembleia pode se movimentar para tentar... Olha só, eu fiz um pronunciamento sobre esse tema. Eu entendo que o X da questão está no monopólio do refino. A Petrobras tem um monopólio do refino, então ela estabelece o preço. Se nós permitirmos... Pode continuar, candidato. Se nós permitirmos a livre importação, que hoje é permitida apenas em tese, na prática não é, que são feitas tantas exigências que as distribuidoras não conseguem importar. Então, se nós estabelecermos a competitividade entre até mesmo postos de gasolina, distribuidoras e a própria refinaria, esse preço iria baixar. No mundo inteiro, o que diminui preço é competição, é a disputa pelo mercado. No Brasil, isso não tem no que diz respeito ao petróleo. Foi quebrado efetivamente o monopólio da perfuração, da pesquisa, da lavra, da extração do petróleo, mas o do refino não foi. Então, na hora que você permitir essa competição, com certeza o preço baixa. Agora, outra questão que nós precisamos deixar claro é que desses R$5, R$1,25
é de ICMS. Sim. Portanto, a tributação sobre os combustíveis no Brasil, ela é muito alta. Se nós considerarmos a tributação de PIS, COFINS, que são tributos federais, isso vai a 60% do preço da gasolina. Quer dizer, R$3 que você coloca no posto, você está colocando de imposto. E os outros R$2 é a gasolina realmente. Entendo que isso é um assunto que precisa ser repensado e revisto. Registrar que o governo do estado mandou um projeto para querer acabar com o crédito fiscal do petróleo, dos combustíveis fósseis que vêm de Quari para Manaus. Isso aí vai, se aprovado, e não foi, porque o deputado Davi Almeida se recusou a colocar em pauta, e ele pode fazer isso enquanto presidente da Assembleia, nós teremos um aumento do gás. Porque se vem de qualquer outro lugar do Brasil para Manaus, ele vem sem ICMS e gera crédito. Mas pela proposta do governo, sairia de Quari sem ICMS, mas não gera crédito. Isso dá 240 milhões que sairão dos cofres da Petrobras para os cofres do governo do estado. E, obviamente, que a Petrobras vai repassar para a Eletrobras, que vai repassar para a conta de energia elétrica. Isso seria um desastre para nós no que diz respeito ao gás. Só para a gente entender, então a gente pode ter aumentos aí Mas setores. não creio que a Assembleia aprove isso. Tem havido resistência até em colocar em pauta, e não creio que seja colocado em pauta, mas se for, não creio também que os meus colegas aprovarão esse aumento. Mas na questão da gasolina, você acredita na formação de cartel? Olha só, cartel existe no mundo inteiro, e nos mais diversos setores, mas eu não farei acusação contra ninguém de que existe o cartel específico da gasolina. Como o preço é único, só tem um fornecedor original, que é a Petrobras, esse preço é único. A margem de manobra é muito pequena. Então, isso cria as condições para um cartel. Seria diferente se, por exemplo, o distribuidor A pudesse importar, o B também e o C também. Então, cada um teria um preço diferente. E havendo a competição, cada um ia abaixar o preço de acordo com o seu fornecedor. Isso melhoraria a política de preços de modo geral. Candidato, nosso tempo já até estourou um pouco. Eu lhe agradeço. Eu vou deixar esse último minuto para que o senhor possa direcionar ao seu eleitor e conversar com ele sobre as suas propostas. Ok. Enfim. Bem, eu quero agradecer a você, Tiago, ao Amazonas 1, a alegria de estar aqui e de poder falar com você, eleitor. Nós, no próximo dia 7, vamos escolher deputados federais, estaduais, 2 senadores, governador e presidente da República. O meu partido, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, eu acho importante que cada um mostre a sua cara, diga o partido a qual pertence, a bandeira que você defende. Nós defendemos os direitos sociais, o equilíbrio social, a vida melhor para todos. Nós temos candidaturas a deputado federal. Temos 2 candidatos, Marcelo Serafim, 40-40, e Cristiane Balieiro, 40-10. Eu e uma pleiade de tantos outros candidatos, estou candidato a deputado estadual. Meu número é 40-400. E temos candidato a governador, que é o Davi Almeida, com o número 40. Para o Senado, nós não temos candidatos. Examine, veja os programas, veja a vida dos candidatos e escolha 2, os 2 que você considerar melhor. Para presidente da República, o nosso partido adotou a posição de neutralidade. Portanto, são 13 candidatos, você veja os programas eleitorais, assista os debates e faça a melhor escolha para o bem do Brasil. Candidato, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte no pleito. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado. Essa entrevista com o candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual, Serafim Corrêa, do PSB, você confere daqui a pouco. Vai estar na íntegra para você no Facebook e também no nosso site, no amazonas1.com.br. A nossa rodada de entrevista continua ao longo da semana, sempre às 11 da manhã e às 15h30. E nós esperamos você, nosso querido internauta do portal Amazonas 1, informação com qualidade.